Queridos irmãos, irmãs, graça e paz, como vão vocês? Mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais um momento para refletirmos, meditarmos na palavra do Senhor. Continuamos na nossa jornada, os dias de quarentena estão se seguindo, mas eu quero chamar a tua atenção para a jornada da fé. Aquela da vida diária, daquela a partir da qual, depois da nossa conversão, só cessa quando nós chegarmos na eternidade para começarmos uma nova etapa. Uma coisa é certa, quando nos rendemos ao Senhor Jesus, nós somos transformados em novas criaturas. Pelo poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo operando em nós, o nosso homem interior, ele é vivificado. Então passamos a nos conectar, a termos percepção da vontade de Deus. E então somos dirigidos a viver para Deus. Nós que morremos para o pecado, nós que decidimos dedicar a nossa vida no altar do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E vivermos de maneira que experimentemos na nossa jornada a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, o meu chamado a você é para que a gente medite em Hebreus, voltando ao texto de Hebreus, especialmente para o capítulo 3, versículos de 7 a 19, lembrando que esse livro ele tem um impacto muito grande na vida de cristãos que estão em meio à perseguição, estão em meio a provações, estão sendo questionados e questionando a sua circunstância e a fé na qual depositaram a sua vida, né? A vida de dependência do Senhor. Então vamos lá. Olhando para o texto bíblico, nós poderemos melhor nos edificarmos. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Senhor da história, exaltado e glorificado seja o teu nome. Neste momento em que aquietamos o nosso coração para ouvir a tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou e iluminou os escritores sagrados, agora ilumine a nossa mente. Dá-nos um coração pronto a receber a palavra e disposição para obedecer e praticar, para experimentarmos da tua parte a direção, o renovo e, acima de tudo, a vida abundante que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Nós oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, ouçamos então a leitura do nosso texto bíblico. Hebreus 3, de 7 a 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos e irmãs, esse texto ele tem um contexto. E o contexto dele é muito importante para nós, porque o tema da nossa ministração é mantenha a sua fé. E nós vimos no último versículo, no 19, que as pessoas não entraram por causa da incredulidade. Bom, o contexto desse texto é a realidade do povo que o autor da carta está escrevendo. Eram judeus que haviam se convertido do judaísmo, eram pessoas da cultura helênica que haviam se convertido, mas que de alguma maneira estavam sendo influenciados por pessoas que queriam que eles voltassem ao judaísmo. É normal em tempo de prova, em tempo de dificuldades, em tempo de lutas, questionarmos se estamos certos, se estamos no caminho de Deus. Termos dúvidas faz parte da nossa natureza. Termos medo faz parte do nosso sistema de defesa. Agora, o que nós não podemos é permitir que isto se avolume e tome a direção da nossa vida, ou nos paralisando ou nos levando numa direção contrária. O texto que nós temos, ele faz referência, e é uma citação do Salmo 95, de 7 a 11. Se nós olharmos para esse salmo, o salmista está celebrando as grandes obras do Senhor e destaca, num exato momento, a desobediência que aconteceu em Massá e Meribá. Ou seja, o que o povo de Israel, ele toma esse ato para mostrar que o povo acabou tendo o coração duro e, apesar de ver os sinais, os milagres de Deus, acabaram voltando atrás, acabaram negando a sua fé, desejando as panelas do Egito, desejando viver a vida pregressa da escravidão. Era melhor sofrer chibatadas, era melhor amassar barro para fazer tijolos, era melhor ser subjugado. É isso que o povo está dizendo nesse contexto. Se você não lembra, é o contexto do deserto. As várias provações. Nós temos no período do deserto, os 40 anos, o povo marchando em direção à terra prometida, mas questionando a liderança de Moisés e questionando a presença, o cuidado, a provisão de Deus. O autor de Hebreus, usando o Salmo 95 e o Salmo 95, tomando como base todo o texto da lei, na narrativa da caminhada no deserto, nos aponta esta circunstância em que o povo está. Com base nesse texto, eu quero pensar 4 verdades, porque são 4 lições que o autor de Hebreus quer nos dar, e eu espero que essas lições edifiquem a minha e edifiquem a sua vida e te dê firmeza de propósito e de fé, meu irmão, minha irmã. Então, comecemos pela primeira. Fique atento à Bíblia. Se nós olharmos logo no versículo 7, no início do versículo 7, nós vamos nos deparar com o autor dizendo: assim, pois, como diz o Espírito Santo, ouve se ouvirdes a sua voz. O que é que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está apontando para o Salmo 95, porque ele vai falar do endurecimento do coração, e ele vai citar Salmo 95, de 7 a 11. O que ele está nos fazendo referência? Ouvir a voz do Espírito é muito importante na nossa jornada. E o Espírito nos fala nas Sagradas Escrituras. Os apóstolos fizeram sua pregação com base nas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, ele pregou com base nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo desenvolve toda a sua teologia, todo o seu ensino com base nas Sagradas Escrituras. Mas quais são elas? O Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos. Essa coleção de textos que são inspiradas por Deus, e é assim que Jesus, e é assim que os apóstolos, e é assim que a igreja primitiva entendia, e essa voz, esse texto, foi inspirado e iluminado pelo Espírito Santo. Na verdade,
Quando eu leio a Bíblia, quando você lê a Bíblia, nós estamos lendo aquilo que Deus quis falar conosco. E nós não podemos perder isso de vista em momento nenhum. Porque muitas vezes, no meio das críticas que nós ouvimos a respeito da Bíblia, muitas vezes nós questionamos a nossa fé. O nosso inimigo, ele é sagaz. Do mesmo jeito que ele colocou dúvida no coração de Eva e trabalhou para que essa dúvida os levasse à queda, ele faz a mesma coisa comigo e com você. Mas Deus escolheu nos falar através da palavra. Ele escolheu nos instruir, e quando nós encontramos conhecimento na palavra de Deus, nós somos edificados, e nós somos orientados, e nós somos iluminados, e nós conhecemos melhor a Deus, e isso faz toda a diferença. No meio da crise, no meio da dúvida, é a palavra que tem que nos nortear. Nós precisamos deixar que ela pacifique o nosso coração. A Bíblia se explica, né? Muitas vezes a gente fica procurando comentários e comentários. Se nós lermos atentamente as Sagradas Escrituras e sequencialmente, nós vamos aprender a interpretá-la cada vez mais. É muito importante isso. Então fique atento à Bíblia, porque a Bíblia é o Espírito Santo de Deus falando ao meu e ao seu coração. Na próxima vez que você tomar a Bíblia para ler, leia como ouvindo a voz do Espírito, com temor e tremor. A segunda coisa que nós precisamos entender é isso. Essa Bíblia, né, que nós devemos atender, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja aí, ficar atento às Sagradas Escrituras implica em ser edificado para fazer aquilo que Deus quer. A boa obra é a vontade de Deus, a boa obra é o plano de Deus para as nossas vidas. Bom, o segundo ponto então desta mensagem diz: fique atento às advertências da Bíblia. E a advertência da Bíblia é: não endureçais o vosso coração como no dia da provocação, como no dia da tentação. Irmãos e irmãs, a Bíblia é cheia de advertência. Esse livro de Hebreus é cheio de advertência. Algumas pessoas dizem que não gostam de lê-lo porque as advertências dele são pesadas. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Deus nos corrige como a filhos, como diz lá em Hebreus 12. Ele nos ama e ele, então, quando faz advertência, já que é o Espírito de Deus falando conosco, ele está nos corrigindo a rota, ele está nos ajudando a detectar o mal que se instala em nosso coração, o mal que nos leva à desobediência, que nos leva a praticar aquilo que não agrada ao Senhor. Então, estar atento às advertências bíblicas é muito importante. E sempre que eu leio esse texto que nós temos em mãos, eu também me lembro de 1 Coríntios, né? Capítulo 10, porque esse texto e 1 Coríntios fala desse período que o povo está peregrinando no deserto. Irmãos, como a peregrinação do deserto foi provação para o povo de Israel. Quando o povo sai do Egito, num dado momento, Deus permite Moisés fazer um censo. E o censo de todos os israelitas que saíram do Egito também é seguido de uma circuncisão. Quando eles começam a colocar Deus à prova e a taça da ira de Deus se enche, Deus decreta que eles não entrarão na terra prometida. E eles ficam por 40 anos girando no deserto. Poderiam simplesmente durar algumas semanas essa viagem, mas foram 40 anos. E nesses 40 anos, todos eles caíram, porque não deram atenção às exortações, às orientações, às advertências de Deus. Pelo contrário, eles foram rebeldes. E quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios 10, nós encontramos isso daí, ó. Estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. No deserto, eles se tornaram cobiçosos. Deus os provou. E eles pecaram com cobiça. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O povo construiu o bezerro de ouro, deixou o Senhor e seguiu a idolatria que já estava em seus corações.
Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram e caíram num só dia 23.000. O povo se deu a satisfazer os desejos da carne, a imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Percebe, irmãos? Esse povo foi desobedecendo e foi se tornando rebelde, se afastando em seu coração. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo aqui, da mesma forma que o autor da carta em Hebreus, nos alerta para os pecados nos tempos de provação. Quando nós estamos sob tensão, quando nós estamos sob dúvidas, quando nós enfrentamos crises, quando as dificuldades batem à nossa porta, e então, irmãos, muitas vezes o inimigo vem com a sua tentação. É no deserto que ele nos apresenta propostas que são contrárias à vontade de Deus. Se você se lembrar, foi no deserto, depois de Jesus estar sob prova, 40 dias de jejum, é que o inimigo vem e diz: se tu és o Filho de Deus, faz as pedras se tornarem pão. Se tu és o Filho de Deus, te lança. Se tu és o Filho, se tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meu irmão, minha irmã, querido, preste bastante atenção. As nossas provas, os nossos momentos difíceis, Deus está nos forjando e Ele espera de nós fidelidade e Ele espera de nós obediência. Em terceiro lugar, fique atento ao perigo da incredulidade. Se você olhar para os versículos de 12 em diante, o texto diz: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Na verdade, esse texto nos mostra que quando nós começamos a dar ouvidos ao mundo, dar ouvidos às paixões dos nossos corações, ou muitas vezes relegar a palavra de Deus e a vontade de Deus a segundo plano, a nossa tendência é de nos esfriarmos espiritualmente. É começarmos a questionar se Deus realmente pode fazer o que está fazendo. Quando nós lemos Hebreus de 1 até o capítulo 3, nós vemos o autor de Hebreus dizendo que Jesus é a maior revelação de Deus para todos nós, para a igreja. Que Jesus é maior que os anjos, os intermediários, os mensageiros. É o maior mensageiro de Deus, porque Deus fala nesses tempos através de Jesus. Que Jesus é maior do que o templo, de que Jesus é maior do que Moisés. E aí a gente olha para o capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós encontramos o autor de Hebreus, inclusive, elogiando Moisés. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como um bom servo, como um administrador, como um líder. Ele cumpriu o propósito dele. A diferença é que entre Jesus e Moisés é servo, Jesus é filho. E o autor de Hebreus, então, ele diz: olha, vocês têm Jesus que é a mensagem, a revelação superior de Deus. Vocês têm Jesus que é a manifestação maior da revelação de Deus, que é aquele que é fiel ao transmitir os anúncios e trazer o reino de Deus para vocês. Vocês têm Jesus, que é o Filho de Deus, que o próprio Pai não o poupou, mas o enviou para morrer por todos vós, para pagar o preço. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Então, por que abandonar Jesus, duvidar de Jesus, duvidar da revelação de Deus em Jesus? Nós precisamos verdadeiramente nos colocarmos em plena dependência do que Deus está fazendo. E aí, a gente precisa estar atento. A incredulidade, ela é gerada pela dúvida, que vai levar muitas vezes ao questionamento, à murmuração. A murmuração vai gerar amargura no coração. A amargura pode dar lugar à prática do pecado, e a prática do pecado, vai levar então a um ato de incredulidade. Conheço pessoas que começaram muito bem a sua vida espiritual. Começar a vida espiritual, ter uma experiência de conversão, essas que faz as pessoas ficarem estupefatas, se maravilharem, não é o principal.
O principal é como você e eu vamos continuar a nossa caminhada na jornada. Como você e eu vamos nos manter fiéis ao Senhor neste processo de busca da vontade de Deus, de prática da vontade de Deus e de nos mantermos fiéis aos ensinos do Senhor, à verdade do Senhor, à vontade plena, buscando entender, vivendo como cidadãos do reino dos céus, não como pessoas mundanas, vivendo de modo digno da vocação a que fomos chamados. Cuidado com a incredulidade, cuidado com as sementes, com os fermentos do mundo que só fazem enfraquecer a nossa fé. E olha isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Eu quero encerrar essa mensagem falando disso. Incentive um ao outro a acreditar, a crer. É isto que o autor do texto nos propõe no final do texto, quando ele diz que nós devemos nos esforçar, que nós devemos cuidar e com muita atenção nos ajudarmos mutuamente. Pelo contrário, exortai-vos cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Precisamos, nesses momentos, estar preocupados com a nossa fidelidade, mas com a fidelidade dos membros da nossa família, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos idosos, com as pessoas mais próximas. Porque muitas vezes, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio da perda, nós perguntamos onde está Deus. Porque não é que Deus se afastou, é que a nossa dor escondeu, por um certo momento fez sombra sobre a presença de Deus, como as nuvens fazem sombra ao sol. O sol não deixa de brilhar, mas a nuvem, um outro obstáculo qualquer, pode nos obstruir de vermos e percebermos a luz do sol, mas ele está lá. Deus sempre está presente na nossa jornada. E como é bom ouvir um incentivo de alguém. Permaneça firme. Muitas vezes eu fui renovado na minha fé por pessoas que me ligaram, que chegaram até mim e disseram: Samuel, esse é o caminho, seja fiel à palavra do Senhor, esse é o caminho, continue ministrando assim. Samuel, olha, continue servindo ao Senhor, esse é o caminho, não desanima, você vai ver a tua família na presença do Senhor como você espera. E eu tenho feito isso com muitos de vocês, e outros irmãos podem compartilhar também o que têm recebido de Deus e de outros irmãos. Portanto, incentivar um ao outro, apoiar um ao outro é muito importante nessa nossa caminhada. Sozinhos nós não podemos. A Bíblia é cheia de exemplos de uns aos outros. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, suportai uns aos outros, orai uns pelos outros. Jesus, quando mandou os discípulos, mandou de 2 em 2. E Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz que nós precisamos estimular uns aos outros a nos congregarmos, a estarmos juntos, a estarmos fiéis ao Senhor. Em breve vamos poder voltar à nossa comunhão do templo, mas mais do que isso, nós precisamos manter a nossa fé ativa, a guardarmos a nossa fé santíssima. E eu quero então lembrar você, nós precisamos nesses dias encorajar e cuidar uns dos outros. Os dias são maus, o tempo do fim está próximo, nós vivemos esse tempo final, não haverá outro Salvador, não virá outro Messias, Jesus é o Messias, e nós marchamos rumo à Nova Jerusalém. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a manter a fidelidade. Guarde firme a sua fé, cuide da sua fé. É importante permanecer nela. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nesse momento guarde o coração dos teus filhos e filhas. Que, Senhor, cada um na sua jornada e conforme as circunstâncias que enfrentam, possam buscar nas Sagradas Escrituras, buscar na orientação do teu Espírito, buscar na tua palavra renovo e direção do Senhor. Ministra, Senhor, a tua graça ao nosso coração e sustenta-nos na tua paz. Em nome de Jesus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.